Bom, pessoal, boa tarde. A gente já iniciou aqui a gravação, tá? Vou passar algumas informações para vocês antes que a gente inicie mesmo o conteúdo, tá bom? Hoje nós vamos ter duas palestras bem importantes para vocês, que é com o professor Genivaldo, né? Vai falar sobre cultura, Karina Zapata também, que vai falar sobre desenvolvimento territorial, sobre essa questão que a gente precisa estar sempre motivado, né, falando sobre o nosso território e, enfim, sobre turismo criativo, que ela tem muita experiência nisso. Vai trazer muita coisa boa para vocês também. E aí, a gente teve um probleminha com o professor Genivaldo utilizar a plataforma do Zoom. Eu preciso utilizar o Zoom porque para administrar, compartilhar algumas coisas e tal, o Zoom ele me dá mais oportunidade, tá? Então, a gente vai fazer hoje a nossa aula pelo Zoom, mas um pouquinho antes de 4 horas, que é na hora da palestra dele, a gente vai migrar para o Meet. Todos aqui conseguem entrar no Meet facilmente, já entrou por essa plataforma ótima. Ela é bem simples, né? E aí eu coloco lá no grupo e vocês acessam, tá bom? Aí, legal, Hanna, obrigada. E aí, depois, quando terminar a palestra de Genivaldo, a gente volta para cá, para assistir Karina Zapata. Combinado? Isso é uma dinâmica aí, mas vocês estão acostumados com isso já. Vai dar para a gente fazer direitinho, ok? Bom, eu acho que a princípio seria só isso. Vamos iniciar nosso conteúdo de hoje, tá? A gente vai dar uma continuidade sobre o que a gente estava falando ontem e iniciar algumas outras informações, alguns outros conteúdos. Deixa eu passar aqui para vocês. Vocês conseguiram assistir o vídeo que eu encaminhei ontem? Porque nem todos ontem à tarde conseguiram. Coloca aí no chat para mim, o de turismo rural. Conseguiram? Vamos lá. Deixa eu abrir a telinha aqui. Joia. Bom, a gente hoje vai falar um pouco, né, sobre o turismo criativo, de uma forma mais simples. A gente começou ontem, né, vou só revisar, dar alguns detalhezinhos, porque Karina Zapata e Larissa Almeida vai dar mais detalhes ainda para vocês, tá? Então, só relembrando, a gente falou sobre turismo rural, que é muito importante vocês estarem inseridos entendendo bem como funciona, porque vocês estão inseridos na ruralidade, tá bom? E aí o turismo criativo, né, que ele é motivado pelo desejo de aprender, né, algo peculiar, como eu falei ontem, se dá ao encontro do visitante com o visitado, e a gente utiliza dois conceitos que são bem parecidos, que é o turismo criativo e o turismo de experiência, tá? Ontem a gente deu esses exemplos aí, só para que vocês revisem aí na memória de vocês, né? Algumas experiências. E aí a gente vem para falar com vocês sobre essa diferença do turismo de experiência com o turismo criativo. O turismo de experiência é algo que a gente vive, tá? Quando está visitando um determinado destino, um determinado local, ou algum atrativo, mas sem muita relação com o anfitrião, que eu falei muito ontem aqui, para as ex-alunas elas já estão sabendo bem como funciona isso, né? A relação do anfitrião, do se colocar no lugar do outro, que isso é uma definição do que é empatia. Às vezes a gente confunde um pouco simpatia com empatia, e são conceitos bem diferentes, tá? Ou empatia é o se colocar no lugar do outro. E aí, para que vocês tenham isso bem relacionado na cabecinha de vocês, o turismo de experiência, por exemplo, a gente aqui no Vale do São Francisco tem várias vinícolas, né? Tem o enoturismo, que é o turismo relacionado com o vinho, com a produção de vinhos aqui na nossa região especificamente. E aí, a gente vive uma experiência de navegar no rio, quando a gente faz o enoturismo com as embarcações.
A gente visita o Parreiral, a gente, para quem já pode, for maior, toma um espumante, o vinho, né? Tem todas essas experiências do que é produzido aqui no Vale do São Francisco. Mas se a gente pensar, isso não é o turismo criativo, porque normalmente não existe uma relação com quem está recebendo, quando a gente fala anfitrião, é quem é da própria comunidade, tá? Uma identidade, uma cultura que não dá tempo de ter essa relação quando a gente faz esse tipo de turismo, tá? E aí, por exemplo, a gente é recebido por um enólogo, ele dá as informações técnicas, né, do que ele vivencia ali dentro da vinícola, passa as informações, muitas vezes a gente nem sabe o nome dele, não troca uma ideia, não pergunta nada, e aí não houve uma experiência criativa ali, tá certo? Eu acho que é muito simples, fica muito claro se a gente pensar dessa forma, tá? Agora, por exemplo, a gente tem uma experiência criativa, a Criatur trabalha muito com isso, mas não são todos os projetos da Criatur que a gente tem o turismo criativo. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Eu nem perguntei isso aqui no começo. Vamos sim. Ok, obrigada. E aí, a gente tem um projeto, por exemplo, que é com a vinícola VSB, tá? É uma vinícola em Curaçá, eu não sei se aqui alguém conhece. Se puder, colocar aí no chat para mim, se conhecer. A vinícola VSB é a Vinum Sanctus Benedictus. Ele colocou esse nome porque o São Benedito é o santo padroeiro lá da cidade de Curaçá, e ele quis homenagear. No nome, a gente já percebe que o dono da vinícola já quis inserir ali uma cultura na própria empresa dele, tá? Você já percebe que ele tem um olhar diferenciado ali. E quando ele é muito meu amigo, a gente já tem uns trabalhos há muitos anos, e quando ele foi abrir a vinícola, fazer o primeiro plantio, ele já chamou a gente para viver essa experiência. Até então era uma experiência. Cíntia, a gente está pensando em trazer algumas pessoas, né? A gente quer vender isso como um pacote turístico para que as pessoas venham visitar a vinícola e participem desse primeiro plantio. Opa, aí já veio ali uma possibilidade de fazer um turismo criativo e a gente fez, além da experiência. Como é que funciona isso? Quando os turistas chegam lá em Curaçá, a gente sai daqui de Petrolina cedinho. Quando chega em Curaçá, eles são recebidos pelos vaqueiros de lá de Curaçá. E aí a gente já percebe que existe uma relação gigante com a cultura local. Curaçá é conhecido também como a cidade dos vaqueiros, eles têm um encontro anual que movimenta a economia local, tem festividade, não sei se vocês conhecem, mas tem um hotel lá, que é o Recanto Campestre, que é um hotel fazenda muito gostoso, ele é bem aconchegante e está sempre no objetivo de atender de forma bem rural, sabe? E aí é muito legal, porque a gente já recebe os turistas, né? Principalmente quem é de fora, que é do Rio de Janeiro, quem é de São Paulo, que não está acostumado, né, com essa vivência, com esse contato, eles ficam muito impactados. É muito lindo, os vaqueiros todos encourados, né, em cima dos cavalos, tem uma vaqueira, né, uma senhora já, que comanda e vai levando todo mundo. É lindo, a experiência é linda. E aí a gente já segue para o vinhedo, para fazer plantio, plantar as videiras, ou poda da planta, ou colheita das uvas que vão ser produzidos os vinhos. Aí você já vê que a gente participa do processo do vinhedo, que é uma experiência, mas pelo fato de estarmos com os vaqueiros, porque existe um momento assim que a gente chega, que a gente faz um piquenique junto com eles, e aí a gente começa a conversar com eles sobre como é ser vaqueiro, como é essa vivência dele, o que é que eles acham da vinícola, né, dentro daquele território deles, da cidade deles, e aí isso vai tendo uma relação, entendeu? É muito bom a gente lembrar disso, quando existe relação entre quem visita e quem é visitado, aí sim surge o turismo criativo. E aí é importante dizer, né? Nem tudo que é experiência é criativo. Agora, tudo que é criativo
a experiência está dentro, tá certo? Então, olhando esse conceito aí, a diferença, o turismo de experiência está dentro do turismo criativo, mas o turismo criativo não está dentro da experiência, não necessariamente, tá bom? É bom vocês entenderem bem essa relação, porque quando a gente quer trazer um turismo de qualidade, um turismo sustentável, a gente precisa entender alguns conceitos que vão facilitar, né, na decisão de algumas coisas que a gente possa vir a trabalhar no futuro, tá? E aí, deixa eu passar aqui. Tá passando para vocês aí, não? Aqui não passou ainda não, professora. Acho que deu uma travadinha. Deixa eu tirar novamente, tá? Vocês conseguiram entender bem, pessoal, esse conceito? Fala para mim, eu não estou conseguindo visualizar vocês, mas vocês podem falar no microfone, tá bom? Se deu para vocês entenderem bem, para a gente poder seguindo. Sim, né? Joia. E aí, gente, a gente tem que bom, que bom. Tem um conceito que a gente precisa trabalhar, que quando a gente fala de sustentabilidade, ele é muito, muito importante, que é em relação ao turismo responsável, tá? O turismo responsável nada mais é do que a prática do turismo de acordo com os princípios de justiça social, respeito ao meio ambiente e às culturas locais. E aí, quando a gente fala de turismo criativo, de turismo de experiência, a gente não pode esquecer de falar sobre o turismo responsável, que está muito em comum acordo com isso, né? De que a gente pense no outro, que a gente pense no ambiente e pense na cultura local. Eu tenho um carinho muito especial por Rajada, justamente por isso, que eu vejo que juntos a gente pode partilhar muita coisa, muita experiência, sabe? Eu já fiz um projeto aí, na época da faculdade, que era professor Genivaldo e professora Ana Cristina, que é da Universidade da Bahia, mas ela dá aula na FACAP também, para fazer uma pesquisa com alguns moradores aí de Rajada. Isso já tem um bom tempo, tá, pessoal? Acho que tem mais de 10 anos. E a ideia era porque a gente identificou, a gente estava fazendo algumas pesquisas relacionadas à não violência. Eu não sei se vocês lembram ou ouviram falar disso aí, que tinha um grupo de estudantes fazendo essas pesquisas. E aí foi muito interessante, porque a gente foi a campo, a gente dormiu, passou de um dia para o outro aí, e a gente conseguiu conversar com a comunidade local, tá? É uma experiência incrível você conhecer quem realmente mora, sabe? Que passar realmente a contar a história, porque a gente não fez uma pesquisa assim, não. Não, a gente perguntava por quê, a gente sentou, a gente é bem recebido, que é uma característica muito comum da ruralidade, né, da cidade e do interior. As pessoas acolhem a gente muito bem. E para mim foi uma experiência muito, muito legal. E desde lá eu criei um laço afetivo muito bom com Rajada, né? Por isso que eu sempre acho que a gente pode fazer muita coisa aí para esse destino, tá? E a gente identificou justamente essas questões sociais, né? Quando a gente percebeu essa questão da não violência, não é que não existe 0%, mas em relação a muitas cidades com o mesmo porte, né, com as mesmas características, na época, a gente identificou um número muito reduzido comparado a essas outras. Então, esse é um contexto social que a gente já teve eu tive esse contato, essa relação. Depois vem os aspectos culturais, quando eu conheci a Roda de São Gonçalo, quando eu comecei a levar alguns alunos para conhecer as gravuras rupestres, né, histórico e cultural, e também o ambiental, porque a gente está ali falando sobre o bioma caatinga, sobre o açude, né, que é muito, tem essa fortaleza aí relacionada ao meio ambiente. Então, a gente tem que ter esse cuidado, que foi uma reflexão que a gente trouxe muito na época da pandemia, tá? O ano passado a gente começou a pensar muito sobre isso, sobre a responsabilidade no turismo e sobre o turismo sustentável.
E aí, o turismo sustentável, né, ele vem com o objetivo de atender simultaneamente às necessidades dos turistas e das comunidades que recebem, né, as receptoras, protegendo e ampliando as oportunidades para o futuro, que é o objetivo dos projetos que a gente está trazendo para a Rajada, tá? A ideia de fazer algo planejado, fazer algo com a comunidade, co-criar, lembra que eu falei essa palavra ontem, a gente criar juntos, né, com todo respeito, com todo carinho mesmo, para que a coisa seja de forma bem objetiva e precisa, né, para que a gente atinja o objetivo da forma com mais qualidade possível. E a ideia é justamente essa, tá? Quando eu falei em relação à pandemia, quando logo no iniciozinho que o turista teve que parar de viajar, né? Foi as agências de viagem, o setor de turismo foi o primeiro impactado e com certeza vai ser o último a retornar, né? O turismo, o setor de eventos, que está muito relacionado ao turismo também. Mas só para trazer para vocês um pouco dessa reflexão, para quem é da área de turismo, que trabalha com esse foco relacionado à sustentabilidade e à responsabilidade, a gente entende o lado bom, né, que a gente, em todas as dificuldades que nós temos, a gente tem que identificar o lado positivo e o lado negativo das coisas, né? Por que que as coisas acontecem? Então, olhando pela ótica da pandemia, a gente estava vivendo um momento antes da pandemia de um turismo de massa, né, da gente vender, 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 só pensar em vender e não observar a importância de proteger os espaços visitados, tá? E a pandemia trouxe justamente um olhar diferente, onde a gente está preocupado sim com a aglomeração, está preocupado mais com a natureza, os lugares de natureza que deixaram de ser visitados na época da pandemia, quando a pandemia aconteceu, o auge mesmo, a natureza refletiu de forma muito interessante, sabe? Positivamente. Por quê? Porque a gente começa a visitar locais de natureza de uma forma que degrada muito e a gente nem vai percebendo. Então, até que ponto isso é positivo? A gente só pensar em vender e não olhar o aspecto sustentável daquele destino. Até quando a gente vai ter aquele destino se a gente não cuida? Então, é num formato mais responsável de ser, né? A gente tem que pensar nesses detalhes, sim. E com relação à saúde, que hoje a gente não se desloca sem pensar na saúde. E isso vai ser algo que eu acredito demais que vai ser para sempre, permanente, no sentido da gente ter esse olhar. Não é que a pandemia vai durar para sempre, tá, pessoal? Fique bem claro isso, não é isso que eu penso. Eu penso que a gente vai, a partir de agora, ter um olhar melhor, né, para ter o cuidado com a nossa saúde e a saúde do outro, que a gente pense mais, pelo menos é um desejo que eu tenho. E aí, quando a gente pensar em decidir comprar alguma viagem, a gente vai pensar direitinho se aquele aspecto, aquele lugar vai ter muita gente, né? Como é que está sendo a questão da gente poder é, ter o ambiente limpo, né? Ter o ambiente seguro em termos de saúde, para que a gente consiga atender os nossos turistas e também quem são turistas conseguir estar fazendo aquela visita de forma segura, né? Então, essa questão está bem relacionada, tá? O turismo sustentável e o turismo responsável. Antes de entrar nesse próximo tópico, eu queria queria conversar com vocês, tá? Deixa eu tirar aqui rapidinho. Quem quiser ligar a câmera pode ligar também. Se vocês já tinham parado para pensar sobre isso, sabe? Quando vocês viajaram para algum lugar, principalmente se for algum espaço de natureza, ou se não for uma questão de viajar para outros lugares, mas se foi para vocês irem no açude, se foi para vocês visitarem alguma pessoa que mora no ambiente rural,
se vocês já pensaram nessa questão sustentável, sabe? Se vocês já olharam para algum ambiente e perceberam que eles estavam sujos, que não estava tendo uma limpeza, alguma coisa do tipo. Alguém poderia dar um depoimento desse? Se quiser só ligar o microfone também, pode ser, fica à vontade. Eu notei quando eu visitei uma caverna em Campo Formoso, na Bahia. Tem várias cavernas lá, só que Nossa. tipo, algumas são para exploração e outras é só para esse pessoal, para turismo e tal. Eu fui em duas. Na de turismo, lá ninguém dizem que cobra uma taxa, né, para entrada. A gente não pagou porque era estudante, mas nós notamos assim, tinha uma cachoeira muito, tinha algum lixo lá. E se tinha essa taxa que quem está entrando lá está pagando uma taxa, então tem a manutenção. Eu não sei se era algum problema em quem controla, que não estava realizando a manutenção, mas tinha a presença de lixo nessa cachoeira lá na caverna de Campo Formoso. Nossa. Alguém já passou por alguma outra experiência? Ouviu na TV, algo que realmente mexeu com a cabeça de vocês, assim, despertou alguma coisa? Mais alguém? Bom, isso que Hannah trouxe é muito, muito importante. A gente, para você ver, mesmo tendo uma taxa, né, que eu acho que é super importante, a gente está ali tratando com a economia local. Então, eu defendo muito quando as pessoas cobram uma taxazinha, mesmo que sendo pequena, R$ 2, 3, 5, vai depender do espaço, centro de artesanato, museu, porque existe uma manutenção que precisa ser feita, não é? E principalmente esses locais de natureza, porque a gente ainda não tem uma educação para cuidar desses espaços, para que não precise de uma manutenção mais rigorosa. O ideal, eu não sei se vocês lembram, eu não lembro bem a Copa, se foi a Copa passada, mas o Japão, quando chegou no Brasil, eles, todo estádio que eles iam, quando acabava o jogo, eles iam recolhendo o lixo que deixou. Não só o lixo que eles deixaram, o lixo, alguém lembra dessa cena? O lixo que os outros deixavam também. Podia ser brasileiro, qualquer outro país. E aquela cena chamou muita atenção, porque a gente não tem essa cultura ainda, lembra, né? Pois é, Hanna. E aí, se a gente tivesse esse tipo de comportamento, seria ótimo, mas a gente ainda não tem. Então, são essas reflexões, exato, que a gente tem que ir pensando para que a gente possa fazer de cada vez mais um choque de realidade para os brasileiros em algo tão simples, exatamente, tá? Algo simples. Eu fiquei bem chocada, eu jamais vou esquecer esse dia. A gente, quando eu lembro, assim, a gente vai estar sempre dando o exemplo de Rajada, eu me preocupei muito quando eu vi algumas coisas degradadas em relação àquele monumento histórico, que é a estação ferroviária, o açude, né, que é um local que pode servir de lazer, não tem problema nenhum, mas a gente tem que ter um cuidado, né, para que a gente não degrade aquele ambiente. Jefferson ontem trouxe isso muito, muito claramente, né, que aí, já para os outros alunos que do ano passado tiveram um contato maior com o Genivaldo, quem não teve, a gente vai dar essa oportunidade mais na frente, a gente sabe da importância histórica do açude de Rajada com relação às gravuras rupestres, né, que Jefferson também falou ontem, que a gente é como a gente começou a se comunicar. E aí existem esses registros históricos. Então, se a gente vai para um ambiente desse, o que a gente levou, a gente retire, né, em termos de sujeira, de comida, de embalagens e tal. E jamais degradar, jamais fazer alguma escritura nossa ali na pedra, tirar a pedra, porque imaginem vocês, toda vez que chegar um grupo de 20 pessoas. Oi, oi, oi. Tá me ouvindo, pessoal? Sim. A Beatriz não está ouvindo bem, né, Beatriz?
E aí vocês percebam se todo mundo chegar um grupo de 40 pessoas e sair a pessoa tirar uma pedra. São 40 pedrinhas que vão ser tiradas só em um dia. Então, assim, são esses detalhezinhos que a gente tem que ter cuidado quando a gente visita um espaço. Então, hoje, a gente está trazendo mais uma capacitação. Beatriz não está conseguindo me ouvir. Beatriz, eu confirmei aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, conseguiu, ok. Eu já ia te escrever, porque eu viajei, né? Eu comecei a falar contigo sabendo que tu não estava ouvindo. Como assim? Mas você agora está ouvindo, beleza. Já ia escrever aqui. Então, a ideia é que vocês sejam guardiões, né? E justamente desses detalhes também. A gente vai trazer muita coisa que vocês podem ser guardiões. Mas a gente não quer proibições, né? Não quer que nem a gente chegar para proibir nada para vocês, nem vocês saírem proibindo. Ai, que bonitinho, Hannah. Exatamente isso, exatamente isso. A famosa frase: da natureza nada se tira, além de fotos, nada se deixa além de pegadas e nada se leva além das lembranças. Exatamente. E para que vocês também defendam esse espaço, mas com cuidado, com carinho e amor, né, para as pessoas que ainda não têm o conhecimento, porque essa questão do julgamento é muito séria e a gente tem que ter o cuidado com as pessoas, né? Se elas estão degradando, nem sempre é por maldade. Às vezes é falta de conhecimento mesmo, né? A gente, os estudantes, os mais jovens, eles estão tendo mais acesso ao conhecimento, a certas informações. E aí, não que os mais velhos não tenham, tá? Mas certas informações a gente recebe e eles estão em outro contexto, estão recebendo outro tipo de informação. Por isso que é tão importante, por isso que a gente necessita tanto um do outro. Deixa eu só botar aqui. A gente necessita tanto um do outro, porque essa troca do mais velho com os mais jovens, né, para os mais jovens trazer o que está tendo de atualidade, e os mais velhos ensinar para a gente o tempo todo, né? O que é que eles passaram, as experiências. E aí você diz, olha, eu soube que aquelas gravuras, que não são pinturas, né? São gravuras, conta a história da humanidade há milhões de anos e tal, que esse contexto, essa rota saindo aqui para o Piauí, é a rota da Serra da Capivara, então, assim, é um contexto histórico para a gente, né, ter uma pesquisa a fundo. Vários pesquisadores de fora do Brasil, do Pernambuco, vêm aí para a Rajada para fazer pesquisa. E aí, são esse tipo de troca que a gente vai incentivando, influenciando as pessoas a conhecerem e protegerem. Não é a gente chegar simplesmente dizer, ó, botar um guarda ali e dizer não toque, não use, não mexa. Não, a gente tem que ir conversando e passando informação para que as pessoas se apropriem daquilo, se sentam pertencentes daquilo e protejam, tá certo? A ideia é essa, dos guardiões, né, do patrimônio que a gente quer trazer para vocês, tá certo? Por isso que é bom, é importante vocês defenderem, entenderem o que é turismo, quais os tipos, o que é cultura, o professor Genivaldo vai trazer muito bem isso, e todas as outras temáticas que a gente vai trazer durante essa capacitação, para que vocês possam entender, assimilar e refletir soluções para isso. Porque quem está dentro do processo, quem está dentro do território, é que sabe de fato a realidade do que a gente precisa. A gente de fora, a gente tem um olhar mais técnico, a gente pode ir direcionando e conduzindo, né, para que aqueles aspectos sejam aflorados através do olhar de vocês, porque aí é um aprofundamento do que vocês já conhecem. Então, assim, eu já estou inserida aqui, eu obtenho aquela informação externa técnica, e aí eu começo a refletir, a ter um outro olhar para a minha comunidade, para o meu território, tá certo? E aí, justamente, eu vou voltar aqui com vocês. Quem quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, tá bom? Algumas pessoas acabaram de entrar, a gente está falando um pouco sobre o turismo, essa questão mais sustentável,
E hoje a gente vai ter palestra com o professor Genivaldo, que vai trazer um contexto mais cultural, vocês vão conseguir entender bem. E aí, eu vou trazendo aqui um conceito que está sendo utilizado ultimamente, assim, é um conceito mais novo, assim, para muita gente, mas de suma importância para a vida da humanidade, para a vida do nosso planeta. Economia circular é algo oposto ao modelo linear de extração, transformação, consumo e descarte, que gera desequilíbrios ambientais, sociais e econômicos. O circular, que se apresenta como um modelo regenerativo e restaurativo, que tem como objetivo manter os produtos, componentes e materiais em seu mais alto nível de utilidade e valor. A gente tem que começar a pensar o que é que a gente faz com tudo que a gente consome. Tudo, 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 tudo. São coisas que parecem simples, mas que vai trazer uma reflexão e uma consequência de tudo, de todas as ações que a gente tem no nosso dia a dia, a cada segundo. E aí, se a gente está falando em sustentabilidade ambiental, principalmente, a gente tem que ter o cuidado com a natureza, com o ar que respiramos e todos esses consumos que a gente faz a cada segundo. Se a gente faz de forma consciente, a gente vai trazer um resultado muito positivo, né? Que, claro, porque se a gente está consciente, a gente vai entender o que é certo e o que é errado, e provavelmente a gente vai escolher fazer o certo. Então, toda essa questão do consumo e descarte, a gente precisa refletir. E isso também está inserido no contexto da melhoria do nosso território, porque eu falei, um turismo, antes de ser bom para o turista, ele tem que ser bom para a comunidade. Essa é a ideia de turismo que a gente quer trazer para o nosso território de Rajada, certo? Então, é importante, sim, a gente começar a pensar nesses novos conceitos, né, da economia circular, e aí ele vem nesse pensamento, né, é um modelo de produção de consumo que envolve a partilha, e isso aí eu escrevi errado e eu acabei alterando. A reutilização, a separação, a renovação e a reciclagem de materiais e produtos existentes, enquanto possível, tá? Enquanto possível, porque alguns, claro, que não dá. Desta forma, o ciclo de vida dos produtos é alargado, que a ideia é justamente essa. Se a gente não pensa no que a gente está consumindo, a gente só consome e descarta, consome e descarta. E aí vai para algum lugar isso. E aí, para onde está indo? O que está sendo feito com isso que a gente está descartando? Certo? E aí a gente traz um exemplo aí para vocês. O plástico, por exemplo, demora centenas de anos, muita gente sabe disso, mas é bom sempre lembrar, centenas de anos para se decompor. Em vez de jogar a garrafa de plástico fora após consumir uma bebida, a economia circular faz com que esse insumo seja direcionado para uma nova posição, começando pelo reuso para armazenar outro líquido. Então, são alguns exemplos que a gente pode trazer aí. Os princípios são preservar, né, os princípios da economia circular, e aumentar o capital natural. Como base, deve-se aumentar o capital natural sem degradar o meio, utilizado de recursos renováveis e com alto desempenho, reduzindo os gastos com a extração desses recursos naturais. E aí, quando ele fala de gastos, por isso que a gente também relaciona com a economia. Quando a gente reutiliza algo, claro que a gente está economizando, né? Então, por isso tem essa relação também com a economia circular. E aí, aqui é um pequeno exemplo, tá? Por isso que ela é circular. O linear, não sei se vocês lembram, eu acabei de falar para vocês, né? Ela é diferente da linear, porque a linear ela tem um destino único, pá, e acabou. Eu vou lá, consumo, jogo fora e não tem um retorno. Já eu acho que, que tu fez alguma coisa aí. Legal, tirou. E aí,
essa questão aí, ó. Você tem a indústria, né, a distribuição, o varejo, o consumo, a coleta e a reciclagem. E aí vai girando, né? Nunca, assim, evitar ao máximo o descarte. E se for descartar, a gente ter uma consciência da melhor forma desse descarte acontecer, certo? Eu vou passar aqui para vocês, a gente vai fazer uma atividade aqui rapidinha, que o tempo voa. Eu vou pedir para vocês, deixa eu ver aqui. Encaminhar o link. Vocês conseguem acessar aqui o chat? Todo mundo tem essa facilidade para acessar o chat? Ou vocês preferem que eu coloque lá no grupo um link para vocês assistirem um vídeo? Essa página no grupo? Ok. Vou botar lá no grupo, tá, gente? Vocês vão assistir. É verdade, na dúvida vai os dois. Estou colocando aqui no grupo um link para vocês assistirem sobre o que é, né? Um exemplo de um videozinho, coisa bem básica. Porque fica mais rico o conteúdo. E aí eu quero que vocês pesquisem também, tá bom? Oi? Algum microfone ficou. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos lá. Coloquei lá no grupo e coloquei aqui no chat, tá? Dá uma olhadinha lá. Eu vou dar 10 minutos para vocês assistirem o vídeo, dar uma pesquisada a mais e a gente retorna, tá bom? Estou aqui aguardando vocês. A gente está em um intervalo aqui, Thaís, para assistir um vídeo. Deixa eu ver aqui para te passar. A gente está assistindo o vídeo, Thaís, está me ouvindo?
Eu vou copiar e colar aqui para você, tá certo? Aí a gente deu 10 minutinhos, uns 5 horas, 3 horas a gente tá voltando para assistir um vídeo sobre o que é economia circular. E a gente vai depois conversar sobre isso, tá bom?
Bom, pessoal, já estão aqui. Gente, vamos aguardar só um pouquinho, tá? Porque o pessoal está com dificuldade de conexão.
Tá tendo muita ventania. Vamos ver se tá certo. Vocês que entraram, além de Jean, teve alguma dificuldade com a conexão? A conexão tá ruim? Bianca, Fernanda, Bia, Gabriela e Thaís. Pois é, o pessoal tá com dificuldade. Tá travando a minha imagem para vocês? Certo. Tu também, Gabi. E a internet do celular também. A internet do celular acabou de cair. Voltou. Certo. Gente, vamos fazer o seguinte. A gente vai precisar entrar pelo Meet. Estão me ouvindo? Sim. Pronto. Tá caindo direto aqui pelo meu celular. Mas, enfim, vamos fazer o seguinte. Tem um link que eu gerei do Meet, da plataforma Meet. Aí eu vou encaminhar agora no grupo. Vocês vão linkar lá, tá? Vão acessar lá. E eu vou aguardar vocês lá para a gente iniciar a palestra com o professor Genivaldo, tá certo? Aí eu vou dando os encaminhamentos, tá? Porque aqui está oscilando muito. Vamos ver se a gente consegue melhorar isso com o Meet, tá ok? Vou aguardar vocês lá.